Sejam todos bem-vindos ao Conversando com o Dinho Martins. Obrigado pela sua companhia. Já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, porque assim o YouTube entende e entrega para mais pessoas o nosso conteúdo. Hoje vamos falar de uma pauta muito importante. Não sem antes lembrar que você também encontra a gente no Spotify. Caso queira nos ouvir por suas andanças, fique à vontade. Olha, o nosso programa de hoje tá demais. Eu estou recebendo aqui a neurologista, que é especialista em neuropediatra, também trabalha com neuroadulto pela Universidade Federal de São Paulo. Ela tem pós-graduação que está cursando para concluir neurogenética, também pela Universidade Federal de São Paulo. Estou recebendo para uma boa conversa, doutora Cássia Casian. Seja bem-vinda, doutora Cássia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, boa tarde, prazer meu por estar aqui. E a gente começa no mês do conscientização do autismo, mês de abril, dia 2 de abril, não é isso? Isso. Considerado dia de conscientização. Isso, foi criado no dia 2 de abril, né, como o dia oficial, mas foi se estendendo por todo o mês, então durante todo o mês é falado sobre isso, sobre vários temas, né, que o autismo tem um espectro muito grande, então acabou estendendo para ser falado bastante sobre isso durante todo abril. Então a gente ainda está bem atualizado aí quanto ao tema, né, do mês. Trabalhando as informações, acho que o que mais falta neste universo é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Ouvir os especialistas. Tem muitos, eu diria, espertões, ao invés de especialistas tratando dessa pauta. Pois bem, diante disso, eu começo perguntando para a senhora o seguinte: polêmica! Qual é a linha que separa? Qual é a diferença? Como identificar o filho bagunceiro, arteiro, peralta, do filho mimado, mal educado, mal criado, para uma criança que de fato ela possui esse transtorno? Nem todo paciente com autismo vai ter também esse comportamento alterado, né? Mas a gente fala que sempre tem que partir do ponto de que é um transtorno, né? Todas as características da alteração do comportamento do paciente autista, elas têm que trazer um transtorno para ele, né? Então, essa é a diferença de uma criança que tem um desenvolvimento normal, mas é bagunceiro, né? Tem um comportamento alterado, de um paciente autista com comportamento alterado. É que as alterações que ele apresenta vão trazer um transtorno para ele, né? Ele sofre, ele tem sofrimento com aquilo que ele está passando, né? Essa, inclusive, é a nossa segunda pergunta. Como identificar? Quais os sinais para o pai, para a mãe, que são quem lidam nesse primeiro momento com essa criança, mesmo que novinha, começa alguns sintomas, fala, tem um negócio estranho com meu filho. Uhum. Como é que dá para identificar isso, doutora? Os critérios mesmo do autismo, né, eles podem estar presentes desde o início do desenvolvimento. Mas os mais precoces são a dificuldade de interagir, às vezes de compartilhar um objeto, né? Os estudos mostram que o sinal mais precoce é o de compartilhar um objeto. Quando seu filho olha para um objeto e olha para você, olha de novo para o objeto, como se estivesse compartilhando aquilo, falando assim, olha, papai, esse carrinho que eu descobri, né? Como se estivesse te mostrando com o olhar. E também o contato visual, que é um dos mais precoces, né? Você chama, ele não olha no seu olho, tá sempre desviando, olha um pouquinho, depois olha para o lado, olha para baixo quando vai falar com você, né? Então, são sinais bem precoces. Também não jogar beijo, não dar tchau, ter dificuldade de imitar gestos. Então, isso tem que ligar um alerta para procurar avaliação. Aqui tá um problema, porque a senhora descreveu para mim, como leigo aí, uma criança tímida. A senhora descreveu uma criança tímida. Sim. E aí, como é que é isso? Como é que eu consigo... Pera aí, mas o meu menino só é tímido, só é retraído. Eu não sei se eu sou de uma geração que foi criada ouvindo essas coisas. Sim. E a gente falava há pouco, até antes de entrar aqui no ar, de como até
pouco tempo atrás, aí vai, uns 20 anos atrás aí, essa coisa do laudo, essa coisa do espectro autista não era tão difundida, não se falava tanto. Então, a criança arteira era só uma criança arteira, o menino tímido, retraído, era só o menino tímido, retraído, e tá Uhum. tudo bem, a vida seguia, e Uhum. depois ele se virava na vida e vencia tanto quanto. Hoje parece que tá um pouco diferente esse olhar para essa criança. Sim. É que não são só os critérios que parecem a timidez, né? Isso são 2 grandes guarda-chuvas, assim, eu sempre explico como debaixo de um guarda-chuva. Tem a parte da, digamos, né, a timidez, como se fosse, a dificuldade de iniciar uma conversa, né, de manter um diálogo aqui, mas a dificuldade também de contar uma história, aquela criança que não sabe, eh ter o desenvolvimento de uma conversa, contar como foi o dia na escola, por exemplo. Fala só foi bom ou foi ruim, não tem o desenvolvimento. Isso é um guarda-chuva que pode acabar confundindo com a timidez, né? Agora, o outro guarda-chuva são das questões repetitivas. Aqueles movimentos repetitivos, que pode ser com a mão, pode ser com a voz, algum som repetitivo. Ter uma rotina muito rígida, né? Então, tem dificuldade de sair daquele padrão da rotina, né? Eh, Principalmente acontece muito relacionado ao sono, né? Essas crianças não dormem se não tiver, um objeto específico junto com ela, Eu né. só durmo com o rádio ligado, eu sou autista, doutor? Será? Agora só me deixa agora eu fiquei com a dúvida aqui. Então Desde sempre eu criei o hábito de dormir com o rádio ligado, se desligar o rádio eu acordo. muitas pacientes chegam, pra não pacientes, né, chegam muitos indivíduos com pais, mães com filho, por exemplo, porque tem uma característica, mas para a gente fechar um diagnóstico é um conjunto de critérios, é quase uma matemática, né. Precisa cercar várias pontas. Exato, é. Entendi. É quase uma matemática, você vai somando. Tem todos esses critérios do guarda-chuva A, precisa ter todos, né. E aí você vai contando, tem o primeiro, tem o segundo, e aí do guarda-chuva B, tem 2 pelo menos? Tem. Então é como se a gente fala que biomédicas não é uma ciência, né, exata, mas isso eu uso muito o exemplo da matemática, porque, se tiver só um, se for só o rádio para dormir, não fecha, Sim, entendeu? Então a é gente só precisa de mania todo mesmo. é. Aqui, agora, quanto mais cedo se descobre, mais fácil é para tratar, se é que tem tratamento? Sim. Tem tratamento, né, que é de terapia, de ir trabalhando especificamente, as características que mais impactam, né, naquele paciente. E quanto mais cedo é melhor, porque o cérebro ele está mais vulnerável a mudanças, né, a adaptações. É igual quando a gente fala, comparando o extremo, que é difícil você mudar uma ideia de um idoso, né, quando é uma criança, ela está em formação, né, da parte psíquica, né, da parte todo esse contexto, e o neurodesenvolvimento não é diferente. Então você consegue adaptar muita coisa ali com as terapias, inclusive um dado interessante até que teve um estudo que mostrou que as crianças que começam muito cedo a intervenção, 30% perdem as características de autismo, assim, não todas, mas por ex Minimiza bem. minimiza. Como se forem reavaliadas depois de muitos anos de terapia, você não conseguiria mais fechar o critério, E o entendeu? que seria o tratamento, doutora? Vamos pensar que, pronto, diagnosticamos, encontramos e definimos. Como é que funciona a partir de agora? É um tratamento invasivo, não invasivo? É um conjunto de coisas? Ou basicamente terapias? Isso, é um conjunto de terapias, assim. A terapia de fono, que vai trabalhar essa parte da comunicação, mesmo que ele consiga falar, mas ele não consegue se comunicar, né. É diferente você aqui se comunicando super bem e uma pessoa que consegue falar bem, mas não usa isso de uma forma funcional, né. Correto. Então ela aprende na fono, né, trabalha essa parte da comunicação social, a terapia ocupacional vai ajudar nas coisas do dia a dia. Então, cada terapia vai trabalhar uma habilidade. A fono, a comunicação, a terapia ocupacional vai ajudar
nas coisinhas do dia a dia, né, a depender da idade do paciente. Se tiver alguma dificuldade motora, tem a fisioterapia também e a psicóloga, né, que é principal para ir trabalhando as questões de vida. Nas cidades menores, a gente sabe que eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nas cidades menores, a APAE ainda é a instituição mais próxima, eu diria, para recepcionar. É claro que a AMAIS tem feito um grande trabalho a nível de Espírito Santo, a nível de estado, Uhum. mas a APAE, até bem pouco tempo, antes de existir a AMAIS, até eu diria, é, como é que se dá isso? Porque a APAE é especializada em lidar com especiais do síndrome de Down, Sim, pessoal que tem alguma dificuldade nesse sentido. sim. E aí eu entendo que parece que são dois caminhos bem distantes, bem diferentes, apesar de merecerem atenção e um olhar especial, em especial do poder público, do Estado, Sim. mas quando você mistura tudo num caldeirão, gera talvez, ao invés de ajudar, pior ainda mais. É. O direcionamento, geralmente, que é feito dos pacientes autistas, por exemplo, para pai, são os que têm o comprometimento maior, né? A gente fala muito em nível funcional, que a gente até estava comentando antes, que tem o 1, que é o mais próximo, né? Isso. Quantos níveis tem? Tem o nível 1, o 2 e o 3. São Isso três. é o que O 1 é o quanto mais grave? é o mais leve. É o mais Quanto suave. maior, ele mais precisa de suporte, né? E qual é o caso mais comum na sociedade hoje, assim? É o 1, o 2 ou o 3? O mais frequente é o 1. É um. É o leve, assim. Aliás, aí por isso nós estamos aqui para discutir isso, porque há uma grande confusão. Já que o 1 é o leve, Uhum. nós temos aqui então uma linha tênue que separa aqui, e aí longe de mim, de colocar a senhora aí numa saia justa, Não. mas não tá muito fácil, não. Não tá tudo hoje em dia. Autismo. Bota laudo aí, tal. Assim, até como profissional, até eu digo que é mais difícil você argumentar para negar hoje em dia, né, um diagnóstico do que você confirmar, porque as pessoas estão tendo tanta informação por fora, mas não é uma informação que tem todos os detalhes. Então, para você negar um diagnóstico, tem que explicar tudo que está por trás, né? Então, assim, a diferença realmente é o transtorno, né? E que tem que ser desde o início do desenvolvimento. Às vezes, chegar um adulto que fala assim, eu comecei a ficar retraído, começou a ficar sem querer conversar com pessoas, só ficar no quarto, só jogando, né, ou só vendo televisão porque não quer falar com ninguém. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, pode ser algum transtorno de humor, né? Então confunde muito. Falta de dinheiro na conta. Exato, Faz o cara ficar dentro do quarto trancado, né? exato, desse jeito. Então confunde muito, tanto com a normalidade, né, quanto com outras condições. Então é importante ver, contar, né, novamente assim, contar critérios. Vai ser mais difícil nesse mais leve, a gente tem que perguntar mais ativamente, né? Então aí vai do profissional mesmo, ir cavando, né, propriamente dito, assim, perguntar os critérios para os pais, ou se for adulto, para o próprio paciente, e ir contando, né, aquela matemática que eu falei, da gente avaliar. Agora, doutora, eu pergunto para a senhora como é que está hoje a nível. A senhora trabalha especificamente. Primeiro, quem é o profissional habilitado para dar esse laudo? Vamos começar com essa pergunta. Quem é hoje? É exatamente o neuro? É o psicólogo? É o psiquiatra? Quem é o profissional habilitado a dar um laudo, por exemplo, de um autista hoje? Sim. O laudo, ele passa pela prerrogativa médica, né? Então, quando o paciente faz a avaliação neuropsicológica, aquele teste longo, né, que muitas crianças fazem, muitos adultos fazem, com o psicólogo, ele vai sugerir que existe um diagnóstico de autismo, por exemplo. Uhum. Mas aí sempre eles colocam, se observar, assim, a ser confirmado em consulta com o neuropediatra ou psiquiatra, né, enfim. E assim, o laudo médico, né, qualquer médico poderia emitir, né, assim,
não precisa, não vai estar o registro de especialidade necessariamente ali no laudo, né? Lógico. Não é como um cardiologista, só ele pode falar do coração. Não é, nesse caso não é. É porque assim, o médico, ele pode fazer, ele tem o direito de fazer todas as áreas da medicina, né? Certo. É O clínico, aquela que, chamado assim, clínico geral. Exato, mas tem aquela questão do que pode e do que convém, né? Então, o que convém realmente dentro do diagnóstico, do laudo do paciente autista? Quem vai ter mais expertise para fazer isso? Vai ser o neuropediatra, né? O neurologista, se for adulto, adolescente, e o psiquiatra também. São duas áreas que andam muito em conjunto nesses transtornos do desenvolvimento. Deixa eu apertar a senhora mais um pouquinho aqui. Tem um laudo de um clínico geral e tem um laudo aqui da neuropediatra, a doutora Cássia. Qual tem mais valor ou deveria ter mais valor nesse contexto que a gente está conversando aqui? Depende, assim, falando de laudo nesse aspecto, né? Eu já peguei muitos de clínicos gerais que fizeram muito bem feito, assim, eles olharam escalas, né? E fizeram tudo que tinha que ser feito para chegar num diagnóstico. Mas a pessoa que estudou, né, pelo menos aí 5 anos a mais, para poder dar aquele laudo mais estruturado, mais especializado, entre os dois seria o neuropediatra, né? A senhora já derrubou o laudo de alguém? Já aconteceu? E como é que foi a reação? Porque, me corrija se eu estiver errado, a sensação que eu tenho é de que hoje em dia estão se buscando isso. Com todo respeito, por favor, não taquem pedra ainda, mas parece que, de alguma forma, as pessoas estão querendo ter o laudo. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm o transtorno, Sim. mas não sei, eu estou tentando evitar não usar o termo modinha, mas tá difícil para não usar. E aí, como comunicador, me cabe perguntar, a senhora já derrubou o laudo porque encontrou algumas, vamos chamar de esquisitices nesse sentido, do cara que só era talvez um pouquinho desatento, e aí ganhou um laudo, recebeu um laudo. Exato, tem já, assim, é o dia a dia praticamente, né, da gente que na prática, tanto infantil quanto adulto, você desconstruir laudo, né? Tem gente que vem assim, porque eu vim só para acompanhar, porque eu já tenho diagnóstico de autismo ou de TDAH, mas aí eu sempre falo, não, vamos primeiro, a primeira consulta comigo, vamos revisitar tudo, porque a gente pode partir de um ponto errado, então toda a conduta a partir daí vai ser errada. Então, já desfiz muitos diagnósticos e a questão é justamente essa. E as pessoas ficam felizes quando na hora que recebe a contestação por parte de uma especialista, olha, você não tem... A pessoa fica feliz ou fica triste, dadas as circunstâncias do que eu tô falando aqui? No geral, quando já vem com diagnóstico, no mínimo assustadas, né? O quê? Por que eu recebi, então? Aí você tem que explicar por que o outro médico deu e qual a diferença, então, né? Então, aí o nosso trabalho fica de explicar o do outro e o nosso, Passa né? a ser um pouco terapeuta também a partir dali, né? Agora eu vou te ajudar a entender por que você não é. Exato, exato. E aí, muitas vezes a pessoa quer saber o que é, então, né? O que tem. Mas nem tudo é transtorno, né? Nem tudo é um diagnóstico, né? Como a gente estava falando antes. A nossa personalidade tem variações, né? Igual aquela curva de Gauss, né? Que a gente aprende na infância, que sobe, desce, claro. Ali tá a variante da normalidade, né? Então, tem todo mundo, a população, né, mais frequentemente vai estar aqui dentro, mas tem, né, o que chega perto de ser mais parecido com o autismo, tem o que é mais extrovertido, que vai ficar mais longe de parecer, e esses dois também não vão ter nenhum diagnóstico, porque eles estão ali ainda dentro da normalidade, sabe? Então, ainda dá pra tratar com mais normalidade, né? Exato, As pessoas, infelizmente, no Brasil, as pessoas elas começam a discutir as pautas, e já que a gente está no mês para discutir essa questão, eu queria que a senhora dissesse para mim o seguinte... o que deve se fazer de imediato? A gente sabe que o Estado ele é precário, o Estado que eu digo, nossa nação, né? No que diz respeito aí à neuropediatria principalmente, até mesmo o neuro para adulto mesmo, é
é uma especialidade difícil de encontrar ali no posto de saúde do bairro, até quiçá no serviço do Hospital das Clínicas. Acho que é mais complexo. Qual é o conselho, qual é a dica para evitar todo esse esvaziamento, eu diria, em direção ao mercado alternativo? Porque acaba que é o que a gente está discutindo aqui. O cara ele não tem acesso a neuropediatra, como a doutora Cássia, ele não consegue marcar isso pelo SUS, ele não tem de forma nenhuma um jeito para chegar a esse diagnóstico de um profissional qualificado. Ele acaba buscando caminhos alternativos. E aí, com todo o respeito ao trabalho das pessoas que tentam ajudar, mas às vezes não estão preparadas o suficiente para entender ou para dar um diagnóstico. E aí acaba criando todo um problema para uma família. Quando diagnostica de forma errada, quando diz que a criança tem, quando na verdade ela só estava sendo mal educada, precisava só de uns ajustes enquanto pai e mãe. Qual o conselho que a senhora dá como profissional para essa família que gostaria de ter um acesso, mas não tem, mas precisa resolver? E quer descobrir se o filho tem ou não tem? Onde buscar? Como faz? Sim. É uma boa, assim, que eu vejo que as famílias têm uma facilidade maior de acesso. Às vezes, um psicólogo já pode dar um bom direcionamento, né, com uma avaliação neuropsicológica, e aí, não que vá, de fato, dar o diagnóstico, mas já é o embasamento maior para esse primeiro clínico também, né? Então, quando tem um psicólogo na rede disponível, que também não é muito fácil, né? Infelizmente, a gente sabe que não... Não é. Não adianta a Não, gente passar pano aqui também, porque o Estado brasileiro é complicado para especialidades médicas. E me uhum, parece que essa, inclusive, por ser uma... eu não vou dizer mais nova, porque isso já existe há muito tempo, mas tem se tornado mais popular agora essa questão, então ainda é bem aquém. A oferta, a demanda, a procura tá bem aquém ainda. e muita gente não que faz a neuro, assim, não gosta muito dessa área, então também o nível, né, a quantidade de pessoas que vai para esse tipo de formação também não é tão grande. Mas em termos de política, assim, que funciona muito lá em São Paulo, é o acontecimento de mutirão, né? Aí não é uma dica para o pai e para a mãe, né? No caso, dica para as organizações, assim, que podem Certo. às vezes, ter o desenvolvimento de mutirão de saúde. Por exemplo, aquele profissional você não consegue manter mensal ali, né? 5 daquele profissionais, assim, mas consegue ter um a cada 2 meses, enfim. Mas um mutirão de uma vez, você consegue fazer muita triagem. Então, tem muito, muito caso que a gente consegue dar alta mesmo, né, da De neuropediatria. cara, pela experiência, já bate o olho e fala: não, sai fora que esse aí tá de boa. Exato, às vezes você, né, lógico que tudo é Sim, consulta, né, sim. vem sempre pelo fluxo, né, da unidade de saúde, que é a porta de entrada, e eles referenciam, né, para o pediatra, para o neuropediatra, para o psiquiatra, e aí, no entanto, tem essa demora, né, mas o acontecimento de mutirão é uma boa alternativa para agilizar esse fluxo, né, digamos assim, fazer a fila andar, porque aí consegue fazer uma boa triagem, né? E deixar no serviço de fato quem precisa, né? Então, Sim. vai voltar para aquele profissional que tem, né? Ali na rotina, quem realmente precisa, né? Então, Dicas da doutora Cássia para os prefeitos. Vamos fazer mutirões, já que não dá para contratar, porque de fato é mais complicado. Mutirões, boa dica, gostei dessa dica aí. Ô, doutora, quanto tempo demora em média para concluir entre primeiro contato com o paciente e de fato encontrar ali um diagnóstico se é ou não é? Quanto tempo em média isso pode demorar? depende muito do caso, assim. O nível Tem, 1 o nível é o 1. mais difícil de detectar ou é o mais complexo, por ser tão suave? Então, é o mais complexo. Quando chega aquele paciente que é aquele protótipo, assim, né, que acaba tendo o estereótipo, né, das pessoas, aquele paciente que não fala nada, que bate a mão muito, né, tem muito movimento repetitivo, digamos assim, até o leigo consegue suspeitar, né, que seja
autismo. Sim. Então, esse tipo de paciente, numa primeira consulta, né, a gente Sim. já consegue estabelecer critério para dar o laudo. Agora, num paciente que tem um comprometimento menor, costuma demorar aí mais 2, 3 consultas, às vezes precisa de ir para uma avaliação neuropsicológica, que aí, a depender do profissional, demora um pouco mais ou menos, né? Claro, Então, claro. varia muito esse nível 1, assim, Sim. para o diagnóstico Por ser mais acaba... sensível, precisa estudar um pouco melhor o caso. Exato, é. Entendo, entendo. Então tá certo. Agora, vamos aqui para um outro desdobramento também da sua área, que é a impulsividade, o TDAH, que é, assim, para mim, como leigo, é parecido. Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de passar aqui. Depois a gente vai falar do TDAH. Eu não sei se a senhora vai lembrar, tinha uma novela que tinha Tonho da Lua. Lembra? Uma novela antiga. Tem muito tempo passou. Ô, Rutinha! Um personagem. Aquele cara lá, como é que a gente define? É um autista, no caso, aquele personagem? Se é que a senhora lembra dessa novela? Eu sou... Mulheres de Areia, eu acho o nome da novela, Mulheres de Areia. É isso, produção? Confere? Noveleiro. eu só ouvi falar, mas não é muito da época de eu ter a A senhora é memória jovem, visual dele. claro. Eu tinha um personagem que era bem específico. E aí agora, com o desenho da senhora falando aqui, eu tô Sim. desenhando, tô quase chegando à conclusão que o Tonho da Lua, eu acho que ele vivia no mundo da Lua, é por isso que, enfim... Exato. Mas a gente até estava falando antes em relação o Messi, será que de fato, né? O Messi. O Messi. É muito difícil, assim, essas figuras midiáticas a gente fechar critério, porque a gente não tá conversando, Sim. né? Vai muito da conversa, de perguntar, de tirar, de extrair, né? Ir espremendo e ver critério, tudo Bem que objetivo. sai. Então, é mais difícil que a gente não tem acesso, né? Entendo. Mas tem uns profissionais aí, no jornalismo principalmente, né, galera? Eu falo umas coisas que eu acho que não são muito normais, não. Mas isso é por minha conta, pode ficar tranquilo. Então vamos voltando aqui à impulsividade e o TDAH, doutora. Qual é a diferença? Vamos começar com a mesma pergunta que eu fiz inicialmente. Qual é a diferença do autismo para essas outras variações aqui? Ou a impulsividade, assim, é uma característica mais do TDAH mesmo, não é tão presente no autista, né? Às vezes o autista tem mais um comportamento, assim, explosivo por estar irritado, né? Por estar desregulado. Mas aquela impulsividade de não deixar a pessoa concluir uma fala, aquela pessoa chata que você tá... Faustão? Exato. Você tá conversando ali e aí tá ele, assim, sempre interrompendo, querendo adivinhar o que você vai falar. Às vezes toma atitude impulsiva mesmo, vai atravessar a rua sem olhar. Às vezes é por desatenção, mas às vezes é por tomar uma atitude impulsiva, né? E aí depois a pessoa até se arrepende. Às vezes bate num colega de forma impulsiva. É muito comum ver isso, né? É a chamada pessoa sem freio, porque tem gente que não tem freio, né? Na hora de emitir uma opinião, tudo bem que a gente deve ser o mais verdadeiro possível, mas como diria minha afinada mãezinha, existem coisas que não foram feitas para serem faladas. Exato. Guarda para você, engole e... Porque se você for falar tudo que você pensa, é o que nós chamamos de sincericídio no atual mercado, né? É muito isso mesmo, tanto com a fala, tanto quanto a parte motora também, né? Às vezes a impulsividade reflete nessas outras questões, assim, mas na fala tem esse aspecto muito presente. E o TDAH tende a ser mais inteligente, de fato, ou isso é só uma lenda? O TDAH não necessariamente tem a inteligência mais elevada, assim. É importante a gente tratar o TDAH para conseguir avaliar a inteligência, né? Então, às vezes, as pessoas acabaram tendo essa ideia de que tem uma inteligência, porque quando você começa a tratar a desatenção, a falta de atenção, aí a inteligência se mostra, né? Porque tem um negócio do hiperfoco também que eles têm, é o TDAH? o autista. É o autista? Isso. Entrevistei aqui um professor de filosofia recentemente, que foi diagnosticado depois de adulto com essas questões. E ele, de fato, é um amigo de longa data, ele é meio estranho mesmo nesse sentido. É muito inteligente, acima da média. Sim. E
ele falou que foi diagnosticado com essas questões aí. Tem o que a gente chama de altas habilidades, né? Que é parecido com superdotação, né? Aham. Ela, na população geral, seria ali em torno de 1%. Mas na população autista, ela pode chegar até 30%. Uau! Então, realmente, assim, no caso do autismo, eles têm muito essa associação, né, com uma inteligência aumentada, assim, E né? aí, como é que a gente vai identificar? Porque voltamos de novo. Parece que a gente está repetindo aqui as perguntas, mas não é. É que são coisas diferentes e Sim, provavelmente respostas diferentes. sim. Como é que a gente vai identificar o que que é o autismo, o que que é a hiperatividade, o que que é o TDAH? Meu Deus, eu imagino que loucura que deve ser o consultório da senhora, né? Como é que a senhora consegue driblar isso? Eu vou muito pela queixa, né, que a família está trazendo, né, ou o próprio paciente. Será que o que está incomodando é a impulsividade, né, a hiperatividade? Aí isso fala mais de TDAH, né? E se forem coisas mais sociais, né, ou mais repetitivas, né, essa estereotipia, né, movimento assim, repetitivo, enfim. Aí vai mais pro diagnóstico de autismo. É como se na cabeça nossa, assim, de neuropediatra, neuro e psiquiatra, existisse um fluxograma gigantesco, né? Começa pelo sintoma e aí a gente vai destrinchando a partir e tentando chegar até um diagnóstico. Então, acaba que são caixinhas, né? Sim. Que se dividem, assim, na nossa cabeça, que a gente vai criando para poder direcionar melhor. Se tem uma coisa que a gente tem ouvido nos dias atuais, é a influência de telas, de internet, tecnologias e afins no comportamento da nossa sociedade, em especial crianças e jovens. Sim. Até que ponto isso ajuda, piora, favorece ou até mesmo causa esse tipo Ah. de pode levar? Ela pode simular, né, não como causar, né, mas ela pode simular de uma forma muito importante, assim, eu até já tive um paciente que, ele veio encaminhado 2 vezes, pela escola, a escola achando que ele era autista, e aí veio uma vez, aí uma outra médica que tinha avaliado falou assim: "Não, ele não tem critério e tal". Ele era mais novinho, e aí ele passou a segunda vez comigo, a escola questionando de novo se ele não era autista, aí fui ver como é que era a dinâmica daquela família, né. Ele ficava o tempo todo no celular, o tempo todo no celular. E aí isso diminui o quê? Diminui a interação com social, né, ele não vai querer interagir com ninguém, não vai querer falar, então, parecia um paciente autista. Só que aí o que que a gente fez? Eu falei: "Olha, vamos tirar a tela ou reduzir o máximo que a gente for conseguindo, não vai tirar de um dia para o outro, né, que senão a criança também, A eh". abstinência fica louca. Exato, exato. Então, a gente faz um esqueminha, assim, eu às vezes coloco no papel, ó, vai reduzir 1 hora por semana do tempo de tela. Hoje ele tá ficando 8 horas no celular, vamos diminuir, essa semana fica 7, enfim. Eh, e aí depois de eu falei: Vocês vão modificar a rotina em 6 meses, e aí você vai voltar com ele pra mim, pra eu ver como ele ficou". E aí, assim, era outra criança completamente diferente. Estava no judô, estava fazendo atividade física, né, estava calmo, tranquilo, respeitou. Ele, na primeira consulta, não tinha parado quieto. Na hora que eu pedi para tirar o celular dele, ele entrou no consultório com o celular, tirou o celular para eu conversar com ele, ele ficou muito agitado, ia, levantava, pegava minhas coisas. E na segunda consulta, sentadinho do lado do avô. Então, assim, faz muito mal quando tem um uso excessivo, né. Ou seja, os adultos podem estar complicando ao invés de ajudando. Aí eu pergunto para a senhora, como é que a gente faz? A família, o papel da família neste caso, ele é preponderante para ajudar na evolução ou até mesmo na piora desse eventual paciente. Como é que é a relação com a família? Porque eu já estou aqui entrando agora na parte do seu consultório mesmo. Uhum. Porque a família, eu imagino, seja
é mais cômodo pra família entregar o celular, toma aí, vai lá, esse menino, deixa eu assistir minha novela em paz aqui, menino chato do caramba. E eu acho que é mais cômodo. Tô conversando com a vizinha, tem um menino aqui pra eu ficar tratando, deixa o celular, galinha pintadinha ajuda e resolve todos os problemas. Exato, é. Porque antigamente era a chupeta, né, que o sonho de todo pai, toda mãe era que o filho pegasse a chupeta para ter, né, aqueles minutinhos assim de paz. Hoje em dia, o celular vem ocupando muito esse espaço, né? Então, tem mães que falam comigo assim: olha, doutora, eu preciso deixar ele pelo menos meia horinha ali por dia, porque é o momento que eu vou ter que fazer determinada tarefa. Eu não tenho rede de apoio, não tem quem segure ele para mim. Beleza, meia hora, né? Duas, a partir de 2 anos de idade, assim, a gente recomenda que fique até 2 horas por dia, no máximo, né? Então, você vai ter aquele tempo ali, né, para te ajudar, para usar como uma rede de apoio. Agora, mais que isso, acaba sendo por um Usar a internet como uma conforto. ferramenta de apoio. A senhora mencionou a palavra apoio aí, eu faço questão de frisar. Usar a internet como uma ferramenta de apoio, neste caso, no processo de educação dos filhos. E não o Exato, contrário, né? Entregar exato. para a internet. Acho que esse tem sido um problema que a senhora deve encontrar invariavelmente lá no consultório, né? Exato, é. E dá para o pai e a mãe escolher, né, bem o que dar uma filtrada antes, estudar. Hoje em dia, né, tem inteligência artificial que pode ajudar a, a falar sobre os desenhos, sobre os vídeos que tem. Então, escolher bem o que vai mostrar para o filho e, se possível, assistir junto com ele, comentar junto na hora. Isso também enriquece aquela experiência de tela, né? Não ser uma coisa só focada. Ele vai ter uma pessoa ali do lado dele que vai estar interagindo sobre o que ele está vendo. Então, isso também É, porque uma coisa é largar a ajuda. criança ali assistindo o filme ou a cena, enfim. Outra coisa é a gente trabalhar isso, discutir junto com ele, tá vendo? A Exato, galinha botou ovo, olha o exato. leãozinho ali e tal. Isso vai ajudando até num processo pedagógico de conhecimento, né? Exato. Tem muitas situações, assim, que são familiares, igual a Bluey, é ela e a família dela. Então, Dora dá para Aventureira, né? comentar, Dora Aventureira exato. é bom pra isso. Dá para comentar com o filho: ó, será que foi certo? Será que foi errado essa O pai atitude? especialista, Dora Aventureira, Peixonauta. Aí, ó, E viu? vamos bater um monte aí. Exato. Assim, a gente sabe que não é fácil criar um filho nos dias atuais. Agora, também há uma corrente da sociedade que acredita eu diria eu vou chamar de primativismo. O que é isso? É o cara que acha que não, o celular também não pode e que não deve, porque a criança. Mas só que, gente, o mundo é assim. Eu preciso encontrar um jeito de equacionar. Não dá pra eu dizer que a partir de hoje meu filho não vê televisão, não vê tela nenhuma, porque o médico falou que não pode ver, que senão vai piorar. Gente, mas meu Deus do céu, então você vai transformar seu filho o quê? Num ogro? Num ermitão que vai viver afastado da sociedade? O mundo, a gente tá trabalhando aqui, ó, tem tela aqui, pauta aqui, tem imagem aqui, enfim, tá ali a câmera. É impossível a gente viver no mundo atual sem telas. É preciso encontrar o equilíbrio dessas coisas, né? Exato, é. Quando for adulto, ele vai trabalhar com tela, né? Enfim, igual você está usando aqui de exemplo mesmo. Mas quando criança, a ideia é essa, assim, que não seja uma coisa completamente passiva. Tem o tempo de tela, né? Que é indicado até 2 horas ali. Tem alguns locais que falam até 3. Com as crianças pequenas, mas o mais importante é isso, de ser uma coisa mais interativa com o pai e a mãe. Hoje em dia, E tem, tem né, muita mostrado. coisa na internet que é educativa, que é interativa. Show do Exato, milhão, jogo das placas, dos pontinhos. Aí vai depender da idade, claro, de cada criança. exato, Basta os pais terem um pouquinho de atenção, perderem um pouquinho de tempo, se é que isso é perder tempo, para poder orientar. Ó, isso aqui é legal ver, vamos ver junto, vamos trabalhar, vamos brincar no gamezinho de dança. O problema é que nós, adultos, estamos nos isentando e transferindo tudo para o Estado. A escola de tempo integral, que maravilha, que bênção que inventaram a escola de tempo integral. Tem mães e pais aí que adoram isso. Eu, particularmente, eu acho uma caca. Não faz sentido pra mim. Eu ter filho pro Estado criar, pra escola criar. Aí eu tenho quantas horas com meu filho no final do dia? 2 horas?
Talvez nem isso, porque vai chegar, tem que tomar banho, tem que jantar. Mal o tempo de mesa ali de uma janta para as famílias que têm esse hábito. Exato. Algumas nem isso tem, porque já vai cada um pro seu celular, cada um pro seu quarto. Então, assim, aqui, para mim, tá o cerne da questão. Tempo de qualidade em família. Exato. Como sempre, né? Como sempre foi, assim, e eu acho que sempre será, porque é onde a gente consegue passar bons costumes, né? Boas referências, porque se for deixar para a criança procurar isso, ela não vai ter maturidade, né? Então, Certamente que não, vai inclinar sempre para o mais fácil. O cérebro vai querer sempre o mais prazeroso, menos sofrido e mais fácil, né? exato. Doutor, aqui no nosso programa nós temos uma parte final aqui, a gente já está encaminhando para o final, em que a gente. É que o papo fica muito doce, né? Fica muito suave. Então eu preciso ouvir opiniões mais contundentes a respeito de situações. A senhora é neuropediatra, trabalha com crianças, trabalha com adultos também. Daqui a pouquinho a gente vai falar onde encontrar a senhora, como é que acessa para poder, de repente, se consultar com a senhora. Mas eu queria saber o que a senhora pensa a respeito dessas situações ou pessoas. Foi difícil encontrar pessoas porque a senhora é amiga de todo mundo. Mas, mas situações eu encontrei. E aí eu explico cada uma delas. Vamos ver aqui? Opa! Já cheguei dando logo com as duas voadoras assim nos peitos. Plau! Hospital das Clínicas. O que a senhora pensa a respeito desse conceito como um todo? O Uhum, Hospital de Clínicas da UFES, né? uhum. É um laboratório, a gente sabe disso, naturalmente. Eu tenho medo até de emitir opinião a respeito disso, mas aí sou eu quem está falando. Que é aquela questão, tem muita gente que tem medo de ir para o Hospital das Clínicas, Ah, é? porque vai ser tratado por aprendizes, vai ser cobaia de aprendizes. Como é que é isso? Olha, sempre assim, isso sempre vai ser um receio, né, das pessoas, mas é um receio que não tem tanto embasamento, porque sempre vai estar assistido por um chefe, né? Então, tem um médico responsável. No caso, se for alguém que não terminou a faculdade de medicina ainda, né? É mais obrigatório ainda que tenha o chefe ali a todo momento. E o residente, que, por exemplo, eu vou lá consultar com um nefrologista, é alguém que está fazendo a nefrologia ainda, mas ele já é médico, né? Então, Essa é uma pergunta importante. Todo mundo que tá lá já é médico? Ou o cara, às vezes, não, ainda não, tá em processo de. tem muitos que estão em processo que estão fazendo a faculdade de medicina, né? Eles também vão rodar lá no centro hospitalar, mas eles não vão fazer a parte mais ativa, né, do cuidado. Quem vai fazer mais aquele procedimento, principalmente os mais complexos, quem vai consultar no ambulatório vai ser o residente, que já é Que já é médico e médico, só está está se se especializando. especializando. Exato, exato. Então, assim, em todo o serviço, né? Aqui em Vitória, né, lá em São Paulo, em qualquer local, vai ter esse tipo de formação, né? Lá na Unifesp também, da onde eu fiz lá em São Paulo. Então, tem sempre um chefe responsável. No caso do residente, eu vou ser atendido só pelo médico, então, não é o neuropediatra já formado? Não, sempre tinha o meu chefe lá, Claro. neuropediatra, né? A gente discute os casos, ele passa no final da consulta, mas eu acho que depois que o paciente está dentro do serviço, ele acaba gostando mais, porque é uma qualidade diferenciada de um serviço acadêmico, sabe? Sim, sim. Isso Eu faz. nasci aí, inclusive, diga-se de Ai, passagem, eu nasci aí. tá vendo? Deu E deu certo aí, certo. ó. Bom, eu acho que deu. Deu, Matheus? Não deu, não. Tá bom. Mais ou Vamos. menos, mas Tá dando certo, tá dando tá certo. dando. Vamos aqui. Clínicas de estética operadas por dentistas. Acho que a fala por si só já faz a senhora entender o que eu quero dizer, né? Sim, sim. A gente tende a puxar sempre pra gente, né? Assim, a defesa do ato médico, de voltar tudo para que a gente consiga fazer tudo que foi do escopo do médico, né? Que não seja ampliado para outras profissões. Porque, em tese, me corrija se eu estiver errado, para tratar de estética, deveria ser, bom, pelo menos eu acho,
o cirurgião plástico, que eu acho que fala o nome dessa profissão, né? Sim. O cara que mexe com vaidades e belezas É. femininas, de homens também, mas a maioria mulheres. Ou E- dermato também, dermatologista. Dermatologista. É. Mas não é o que a gente tem visto. Sim, é. E quando dá ruim, dá muito ruim. Exato. E só depois que dá muito ruim que as pessoas... não, mas não era o cirurgião plástico, era um ortodontista, coisas que o valha. É. Eu sempre falo, assim, você tem que procurar fazer com quem vai saber consertar caso você tenha alguma reação, né? Se na hora, será que você vai ter uma alergia? A pessoa vai saber cuidar da sua alergia, né? Mas, assim, no caso específico dos dentistas, não é só porque tá aqui e eu quero fazer a boa vizinhança com a cena daqui, não. Mas os dentistas especificamente, eu acho que dos não médicos, é a classe que eu acho que Mais qualificada para tal. mais qualificada, assim, porque eles têm principalmente nos procedimentos faciais, assim, eles têm um estudo muito avançado de anatomia, né, eles prescrevem, por exemplo, também antibiótico, então eles têm uma coisa da farmacologia ali, das medicações que o médico usa. Então, eu acho que dos que saíram ali da parte do médico, seria melhor. Ela tira o chapéu. Se fosse Raul Gil. Não é Raul Gil aqui, não. Sistema Único de Saúde. Eis aqui um problema. Ou eis aqui uma solução. Modelo, governo, que varia muito de tempos a tempos, né? Como é que a senhora avalia o nosso SUS? Dizem que é o melhor do mundo, mas o paciente aqui na ponta não concorda muito com essa análise, não. Exato. O problema, assim, do SUS, ele, por si só, a ideia, né, de funcionamento, ela é ótima. Só que a questão é a quantidade de pessoas, né? O problema não é a quantidade de pessoas, mas é que ele não está estruturado hoje para a quantidade da população, né? Então, ele teria que dar conta de muito mais gente. Se ele tivesse bem estruturado nesse sentido, para a quantidade de população que a gente tem, seria um sistema, assim, de saúde que daria bem eficiente. Mas a assim. galera também não colabora, né, doutora? Sejamos honestos, né? Meus amigos, internautas, o pessoal que acompanha o programa, o que a gente vê aí de nego na segunda-feira no posto de saúde, só por causa de um atestado para não ir trabalhar. E aí, pode ficar bravo comigo, pode comentar aí, porque essa é uma verdade. Eu conheço alguns médicos e os caras falam, bicho, segunda-feira é o dia do atestado. O cara inventa que tá passando mal, com dor de cabeça, e geralmente é uma coisa intangível, porque aí o médico não vai ter como aferir, o médico vai ter como acreditar na palavra do cara. Exato. É dor na coluna, é dor não sei o quê, tudo em busca de um atestado para não trabalhar na segunda-feira, ou seja, a população não colabora, e com isso atrapalha o atendimento ou atrasa o atendimento do cara que de fato está passando mal, vai chegar ali no posto de saúde precisando de um atendimento. É muito comum, né? Exato. Por isso que alguns serviços têm adotado como se fosse essa triagem, assim. A UPA, por exemplo, é a triagem para um hospital de referência. Porque se ele chega lá ocupando, imagina, né, um atendimento no hospital de referência e é uma coisa identificada como um atendimento simples, né? Então, essas portas de entrada, né, são importantes para darem essa triada e evitar um pouco a sobrecarga, mas acaba que atrapalhando do mesmo jeito, né? Tá atrapalhando do mesmo jeito. Vamos aqui para a última, então, situação. Doutora Tatiana Sampaio, a nossa capixaba. A senhora é capixaba falando nisso? Sou. É? Uhum. De lá do sul? Do sul ali, do estado? Mimoso. Eita, tive lá em Mimoso, na época daquela catástrofe lá. Uhum. Tive lá. Doutora Tatiana Sampaio, que conseguiu descobrir como cientista aí a cura da tetraplegia. Como que a senhora pensa a respeito da qualidade da nossa medicina a esse avanço? A questão ainda que o que ela descobriu, assim, tem o produto, mas ainda não foi testado a nível de validação, né? Que a gente em grande fala. escala. Com comparativo. Os estudos sempre fazem comparando
um com o outro. Por exemplo, um grupo vai receber medicação e outro grupo não vai receber medicação. Então, você compara para você tirar o efeito placebo. Então, tá faltando ainda muita coisa científica para ser feita para, de fato, validar, né? Sim, Assim, sim. a questão. Mas tomara que essas etapas sejam cumpridas, né? Que isso vai ser um avanço completamente, assim, Muito bem. gigantesco, né? Mas Para isso a nossa mostra população. que, primeiro, uma mulher, Deus é bem generoso, né? Ele faz questão, às vezes, de dar uns sinais aqui. A gente tem claramente uma capixaba, ou seja, o Espírito Santo, ele é referência para algumas coisas, mas na medicina, nem tanto. Então, a gente tem uma capixaba, a gente tem uma mulher dando aqui um avanço, um passo muito importante. Ah, tem mais um aqui, doutora. Eu sei que a senhora é cristã, eu queria que a senhora falasse para mim. Religião e medicina, dá certo isso? Porque a gente tem muita crença, tem muito local que, hoje em dia, um mundo do politicamente correto, aí não pode, o médico não pode orientar ou não deveria misturar as coisas. Como é que a senhora pensa isso? Eu acho que dá certo, assim, dá super certo, porque as próprias famílias, elas vêm com essa demanda, né? Não da gente dizer, por exemplo, seu pai tá internado Para o aqui, tratamento e vai orar. Deus que vai curar e a gente tá esperando essa cura divina. Lógico, a gente tá fazendo o trabalho que é humano, né? Que Deus deu a sabedoria para que a A gente Bíblia fala faça. sobre isso, inclusive, que deixou os médicos como instrumentos, né? Como ferramentas, se assim podemos dizer, né? Exato, então assim, a gente olhar tudo, trazer para uma forma mais racional de fazer esse link, né? Eu acho que dá super certo, assim, de você trazer um acolhimento para a família, A senhora né? não é contra, então, de repente, o médico tá ali e eu não tô dizendo que ele vai orientar, mas, de alguma forma, se ele entende que a família tem abertura, em algum momento, aceitar aquela questão de fé, uma Exato, oração. Ah, exato. doutor, a gente queria fazer uma oração aqui porque o bicho tá pegando. Ah, com certeza. Acho que dá pra caminhar junto as duas coisas, Sim, né? sim, com certeza. E isso ajuda muito na forma com que a família vai lidar também com aquela situação difícil, né? Se Uhum. eles conseguem ter a fé do lado para tá perto ali, tá fazendo alguma coisa, né? Tem muito aquela sensação de impotência, né? Meu familiar tá lá internado, eu não posso fazer nada, né? Então, quando eles sentem que eles podem fazer essa oração, fazer essa intercessão, assim, acaba que eles se sentem mais participantes, né? Então, chega pra gente com mais autonomia, né? Chega para conversar com o médico com mais força, sabe? Porque eles estão sentindo parte do tratamento. Além de um Então, conforto, né? Além de um exato, com conforto. certeza. Doutora, onde é que encontramos doutora Cássia, neuropediatra, para poder uma consulta, para poder saber mais? É claro que a gente buscou aqui esclarecer muitas das dúvidas comuns da nossa sociedade, dúvidas populares até, eu diria, de um jeito, de uma linguagem mais popular, mas como é que faz? Tô com suspeita que meu filho tá meio esquisito, meio diferente e precisa de uma definição de um profissional. Onde é que a senhora atende? Como é que faz para encontrar a senhora? Eu atendo aqui em Vitória mesmo, no Instituto de Neurociência do Espírito Santo, que é o INES, né? E aí é na Enseada do Suá. Tem como conseguir telefone, tudo assim, até mesmo pelo meu Instagram ou pelo Google, né? Meu Instagram é @doutora Cássia Canzian. Então, dá para obter todas as informações por lá também. A senhora atende também, eu tô vendo aqui que a senhora atende também fora do estado, São Paulo, a senhora trabalha, presta serviço. Aqui no estado, a senhora tem uma importante parceria com o doutor Marcelo. Que nome difícil esse aqui? Como é que... Masrua. Masrua. Ele é o diretor lá, né, do INES, e aí ele foi um grande inspiração durante a minha formação da neuropediatria, né? Ele foi Referência chefe em todo o dos meus... Brasil.
Exato, exato. Foi chefe dos meus chefes, então ele é uma pessoa bem conceituada. Eu tive o privilégio de atender junto, né, Se tem alguém na habilitado para clínica falar dele. disso, então é a senhora, porque tá com Aham. os melhores, tá num ambiente onde estão as referências Graças e a a senhora Deus. tá exatamente trilhando esse mesmo caminho. Ah, Primeiro, parabenizar a obrigada. senhora pela Obrigada, qualidade aí do conhecimento, pela importância do vosso trabalho obrigada. e agradecer por ter emprestado esse tempo de uma agenda que é cara. Matheus paga depois pra gente essa 1 hora aí de consulta aí. Fechado. Obrigado, tá, doutora? Obrigada, foi ótimo, foi um prazer. A você que está acompanhando aqui o nosso programa, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ajude a mensagem a chegar, porque tem muita gente que precisa saber sobre o autismo e as suas variações. Aproveita também, acompanha no Spotify e até o próximo programa. Tchau, gente! Tchau, gente.